Mais uma vez, boa tarde e mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a revisão da vida toda do INSS. Os aposentados que já ganharam essa correção não vão precisar devolver o dinheiro, mas os benefícios serão reduzidos. Por 8 votos a 3, os ministros do Supremo Tribunal Federal aceitaram um recurso do Instituto Nacional do Seguro Social e derrubaram a revisão da vida toda. Essa revisão era uma ação judicial em que os aposentados do INSS pediam para que fossem incluídas na conta da aposentadoria contribuições feitas em outras moedas, antes do Plano Real. Após a decisão do STF, segurados que tiveram a aposentadoria aumentada após conseguir a revisão não vão precisar devolver o valor que receberam, mas o INSS pode reduzir o valor do benefício. Os beneficiários também não terão de pagar custas processuais, honorários de sucumbência ao governo, nem valores de perícias judiciais até 5 de abril de 2024, data em que foi publicada a ata do julgamento que derrubou a correção há 2 anos. Cálculos apresentados pelo governo apontam que seriam gastos 480 bilhões de reais para pagar a correção, caso fosse aprovada. A conta feita pela Fazenda leva em consideração que o pagamento seria ampliado e não ficaria restrito apenas a quem ganhou ação na Justiça. O trabalhador pode se aposentar sem idade mínima ao completar o tempo de contribuição de 30 anos para a mulher ou de 35 anos para o homem. A carteira de trabalho e previdência social com anotações originais é o principal comprovante do tempo de contribuição para o INSS. Com 15 anos de contribuição, é possível se aposentar ao completar as idades de 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem. E olha só, nós vamos mudar de assunto agora para mostrar uma imagem impressionante para você que nos assiste e ao vivo. Vamos dar uma olhada. Olha só, são imagens da despedida do Flamengo, do time do Flamengo que vai embarcar, está embarcando daqui a pouco para Lima, no Peru, onde vai jogar a final da Copa Libertadores. E a gente pode ver aí nessa imagem muitos torcedores que subiram no ônibus do Flamengo, esse ônibus azul. Ao lado aí a gente vê um trio, o ônibus na verdade é o vermelho e preto, são 2 ônibus ali. E em ambos os ônibus, os torcedores estão ali em cima do ônibus, claro, uma comemoração, mas com certeza também uma atitude perigosa que a gente vê aí, a torcida do Flamengo lotando as ruas e tomando conta dos ônibus também, com bandeiras, uma grande lotação. E daqui a pouco nós vamos trazer todas as informações. A HIT mostra a notícia enquanto ela acontece. Daqui a pouco o Fernando Jesus vai trazer mais notícias aí no bloco de esportes. Vamos mudar de assunto agora para fazer o nosso giro pelo país e mostrar o que é notícia hoje. Olha só, um menino de 12 anos, uma notícia triste, foi atingido por um tiro dentro de uma escola no Rio de Janeiro, lamentável. E no momento do disparo acontecia uma operação policial no local. Vamos ver com o Anderson Nascimento. Um menino de 10 anos foi atingido por um tiro na perna dentro de uma escola no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, no mesmo momento em que foram registrados confrontos durante uma operação emergencial da Polícia Civil. A criança estava no pátio do CIEP Hélio Smith quando foi baleado. O colégio, onde ele foi atingido, fica ao lado do batalhão da Polícia da Maré, na altura da comunidade de Nova Holanda. No entanto, a Polícia
polícia afirma que a operação aconteceu em outra comunidade do complexo, a Vila do João. Moradores e funcionários ajudaram a levar o menino para a clínica da família Jeremias Moraes da Silva. De lá, o menino foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas. De acordo com o secretário de Educação, o projétil já foi retirado da perna da vítima. Outro tiro atingiu uma sala de aula da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alunos registraram o momento em que um helicóptero pousou no campus. De acordo com a polícia, a aeronave precisou pousar no local por questões estratégicas, mas não sofreu nenhum tipo de avaria. As aulas da UFRJ foram suspensas nos turnos da tarde e da noite. Segundo a Polícia Civil, agentes da Subsecretaria de Inteligência e da Coordenadoria de Recursos Especiais identificaram uma movimentação de traficantes fortemente armados que se preparavam para invadir uma comunidade rival. A ação resultou nesse confronto na região. E olha, a polícia de Santa Catarina está investigando um assalto que teria acontecido durante uma live e transmitido ao vivo. Vamos ver os detalhes agora com a Michele Veiga. Olha só que momento de tensão um stream passou aqui em Santa Catarina. Tá bom. Calma, não ainda vai acontecer nada contigo, tá? Desculpa. Tranquilo. Desculpa. Não, tranquilo, relaxa. É só ele dar um choque. Isso, eita, Lili. Ei, que brincadeira, eu assim. Relaxa, não fica. Que medo, né? Isso daí aconteceu aqui no estado, onde um jovem de 27 anos, que é streamer, estava fazendo uma live ali, ao vivo, para todo mundo ver, o Bruno Rodrigues, que é da cidade de Blumenau, e acabou sendo assaltado ao vivo. Tudo isso foi transmitido ali durante a rede social dele, ali durante a live dele nas redes sociais, mas a polícia está investigando o caso para ver se tem realmente veracidade. Nesse mundo digital, né, a gente tem que ponderar algumas informações e a Polícia Civil da cidade de Blumenau está apurando essas informações. O Bruno, né, fazia sua live ali numa rede social quando aconteceu esse assalto. O homem entra caracterizado ali, né, com capuz, exige algumas ações, enquanto o jovem estava fazendo essa transmissão. O trecho, né, da transmissão mostra um momento exato em que o influenciador acabou sendo surpreendido pelo assaltante. Ele estava na casa dele, na cidade de Blumenau, e agora a polícia investiga se essa situação é real ou não. Lembrando, né, que falsa comunicação de crime é crime. Então, né, vai ser respondido aí caso tudo não seja averiguado e seja constatado certinho. Se isso não for feito, claro, ele se enquadra nessa situação e aí vai responder criminalmente. Mas, por enquanto, tudo está dizendo, até que se prove o contrário, que ele realmente foi assaltado e a polícia abriu investigações. Que medo, imaginou? Dentro de casa, tá lá fazendo a transmissão, o homem vem, te assalta e tudo transmitido ao vivo é de chamar atenção. Realmente. E olha só, um homem armado com uma faca, ele entrou em um supermercado para cometer um assalto. E todo mundo, todos os clientes e funcionários ficaram apavorados. Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança. Vamos ver as imagens com o Wellington Pael, lá do Mato Grosso do Sul. Imagine a situação. Você está em um supermercado realizando suas compras quando se depara com uma imagem dessa. Um rapaz provocou pânico na tarde de ontem quando entrou armado com uma faca de açougueiro em um supermercado no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, capital do estado. Nas imagens é possível ver o homem vestido com uma camiseta manga longa cor azul, com uma mochila nas costas e encapuzado. Além disso, estava portando uma faca do tipo açougueiro na mão. O clima foi de muita tensão, pois no estabelecimento havia vários clientes e também funcionários. De acordo com o gerente do supermercado, além de armado, ele apresentava estar sob efeito de drogas. Estava muito agressivo e exigia dinheiro o tempo todo. Chegou a roubar o celular de um cliente, mas depois jogou no chão, trincando a tela do aparelho. Em determinado momento, na tentativa de reagir, um dos funcionários chegou a pegar uma cestinha de compras e partiu para cima do invasor. Outros funcionários e também clientes se aglomeraram e conseguiram retirar o homem de dentro da loja.
A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e populares também ajudaram no trabalho dos guardas e indicaram a possível rota de fuga do criminoso. Ele estaria adentrando imóveis e também pulando muros e telhados. Quando a guarda localizou o rapaz, ele tentou fugir novamente, mas dessa vez não conseguiu. Durante a tentativa da fuga, ele caiu de um telhado com a faca nas mãos e sofreu um ferimento grave no dedo anelar. Devido aos ferimentos, ele foi atendido no Centro Regional de Saúde e em seguida na Santa Casa para exames e também cirurgia. Quando receber alta médica, o rapaz será encaminhado para a delegacia. Assim que ele foi identificado, os guardas constataram que ele estava foragido do regime prisional. E olha, um carro desgovernado invadiu um mercado no Rio Grande do Sul. Vamos ver as imagens com o Guilherme Souza. O episódio aconteceu na noite de segunda-feira em Passo Fundo, na região norte do estado, já depois do horário de funcionamento do mercado. Mesmo assim, o local ainda tinha alguns clientes terminando as compras e funcionários encerrando o expediente. Um deles, inclusive, por pouco não foi atingido pelo carro que entrou no estabelecimento. Veja só, segundo a Guarda de Trânsito, o veículo só invadiu o mercado porque foi atingido lateralmente por outro carro que avançou o sinal vermelho. Com a força do impacto, o motorista desse veículo que aparece nas imagens perdeu o controle e o resultado foi esse aí. O carro foi arremessado contra o imóvel, destruiu boa parte da fachada e ainda teve prejuízo para um terceiro veículo que estava estacionado em frente ao local e também acabou atingido. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido. E olha só essa história, no Rio de Janeiro, os alunos da rede pública vão poder passar de ano se forem reprovados em até 6 matérias. A medida anunciada pelo governo do estado vem causando, claro, muita polêmica. Vamos ver novamente com o Anderson Nascimento. A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro publicou a resolução que regulamenta a política estadual excepcional de progressão parcial do ensino médio. A medida, instituída por decreto assinado pelo governador Cláudio Castro na última quarta-feira, integra o Pacto Estadual de Enfrentamento às Causas de Infrequência, Evasão e Abandono Escolar e tem como principal objetivo garantir a permanência dos estudantes em sala de aula. Com a nova política, alunos do ensino médio que ficaram retidos em até 3 disciplinas na terceira série ou até 6 disciplinas na primeira e na segunda série poderão avançar para o ano seguinte, desde que cumpram um regime especial de recuperação. A progressão, no entanto, não será automática. Todos os estudantes deverão seguir um plano definido pela rede estadual. Segundo a Secretaria de Educação, a mudança busca reduzir a evasão escolar, especialmente no ensino médio, etapa que ainda concentra maiores índices de abandono. Pela nova regra, estudantes da terceira série que optarem pela progressão parcial terão até o fim do primeiro trimestre do ano letivo seguinte para concluir o plano de recuperação e obter o certificado de conclusão. Atualmente, 15 estados brasileiros já adotaram modelos semelhantes de progressão parcial, entre eles Roraima, Rio Grande do Norte, Pará, Alagoas, Bahia, Piauí e o Mato Grosso. E mais uma imagem impressionante, você vai ver agora. Um homem invadiu um bar com uma motosserra no interior de São Paulo e, claro, causou pânico entre os clientes. Tudo foi gravado. Vamos ver as imagens e a história com o Eric Rabelo. As cenas são dignas de um filme de terror. Um homem com uma motosserra nas mãos ameaça clientes em um restaurante. A história lembra o filme Sexta-feira 13. Aconteceu em Girinu, no interior de São Paulo. O homem que entrou no estabelecimento para ameaçar outras pessoas com a motosserra foi apelidado de Jason de Girinu. Segundo a dona do restaurante, o homem já estava lá e se envolveu em uma confusão com outro cliente. Ele saiu do restaurante muito nervoso e, minutos depois, voltou com a motosserra nas mãos. Todos os clientes ficaram assustados e incrédulos com a cena. Veio com a história da cadeira, que ele queria uma cadeira, que pegou a cadeira. E aí a minha irmã conversou com ele, tudo, arrumou uma cadeira. Isso foi bem no começo, no comecinho, sabe? Umas 11, 10 e pouco da noite, não me recordo muito bem, assim, o horário.
E aí, quando foi no final do samba, né, acabou tudo, qual foi a nossa impressão? A nossa impressão era que tinha uma moto próximo, bem, tipo, quase dentro do restaurante, por causa do barulho. Que foi onde nós saímos e vimos que era ele com uma motosserra na mão. Depois das ameaças, o homem acabou desligando a motosserra e foi agredido por alguns clientes. A polícia foi chamada e ele foi levado para a delegacia. O homem acabou sendo liberado e a motosserra apreendida. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. Bom, e agora uma boa notícia, né? O Brasil aprovou hoje a primeira vacina em dose única do mundo contra a dengue. Nós vamos ver com o Caio Veríssimo. Ele está no Instituto Butantan, em São Paulo, e vai trazer todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Caio. Oi, Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui na Rede TV. Exatamente, uma ótima notícia, né? Aqui no Instituto Butantan, nós estamos porque foi daqui que saiu essa dose única para vacina contra a dengue. No mundo inteiro não tem vacinação em uma dose só, então o Brasil inaugura aí um feito histórico, né? Porque pode iniciar para todo mundo uma nova fase de vacinação. Como diz aí o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, ter dose única desse tipo de vacina é uma abrangência muito maior para a população poder se vacinar, ter mais facilidade nisso. E, além disso, ele contou também a expectativa, e a estimativa, melhor dizendo, para quando essa vacina poderá ser liberada para toda a população. Então, vamos ouvir o que o ministro da Saúde falou. Nós vamos apresentar aqui o resultado da avaliação técnica feita pelos técnicos da Anvisa, pela diretoria da Anvisa, sobre essa vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. Uma grande alegria termos uma vacina brasileira, desenvolvida ao longo de anos por pesquisadores, pesquisadoras. Amanhã tem a reunião com os estados e municípios, que é a comissão tripartite, então vamos aproveitar para apresentar os resultados dessa aprovação pela Anvisa, e na segunda-feira com o comitê de especialistas. A gente vai ouvir esses especialistas para definir como que essa vacina se incorpora no calendário de vacinação. A nossa expectativa é já, como disse aqui o professor Esper, tem 1 milhão de doses já produzidas, a gente já poder introduzir, começar o ano com o calendário vacinal, já com essa vacina fazendo parte do calendário vacinal, a partir da definição que os especialistas vão recomendar para o Ministério da Saúde. Vai ser segunda-feira a reunião com o comitê de especialistas. Olha só, Kleber, que interessante. Olha que interessante, como o ministro da Saúde falou, né? Antes mesmo de ter sido assinado esse decreto aí da Anvisa, confirmando a fabricação assim desse tipo de vacina aqui no Brasil, já tinham sido fabricado 1 milhão, né, de doses. Então, assim, já tem 1 milhão de doses prontas para uso aí imediato. Mas, como ele também mencionou, segunda-feira vai haver uma reunião com a equipe do SUS para, então, de fato, assinar aí esse acordo para saber qual é o primeiro grupo que vai começar a ser vacinado, né? Mas o que é correto já afirmar é que a faixa etária de vacinação vai ser de 2 anos até 59 anos. Vai ser essa faixa de idade que vão ser vacinados. Então, segunda-feira sai aí mais todas as confirmações de datas, enfim, toda essa parte burocrática. Mas como ele também afirmou, né, é esperado que até 2027, 35 milhões de doses de vacina contra a dengue, dose única, estejam disponíveis aí no SUS e também para todas as outras os hospitais poderem então vacinar aí o povo. E a partir já do ano que vem, a estimativa é que já esteja no calendário de vacinação anual do brasileiro. É isso, Kleber, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio, muito obrigado pelas informações, e a gente muda de assunto para falar que hoje o presidente Lula assinou a lei de isenção do imposto de renda. Mas o que chamou a atenção no evento foi a ausência do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
O presidente Lula sancionou hoje a lei que isenta o imposto de renda a pessoas que recebem até R$5 mil por mês. Proposta que foi apresentada pelo governo em março deste ano, sendo uma das principais propostas de campanha do presidente Lula e aprovada no início do mês por unanimidade pelo Congresso e pelo Senado. A cerimônia de isenção contou com a presença de deputados e senadores. Porém, o que chamou a atenção foi a ausência do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Ambos foram citados nos discursos da ministra Gleisi Hoffmann, que disse que a ausência deles em nada ofusca o apoio ao projeto. O Congresso Nacional teve sensibilidade para compreender esse objetivo. E por isso eu quero agradecer cada deputado, cada deputada, senador e senadora. Agradecer também aos presidentes Hugo Mota da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado. A ausência dos presidentes em nada ofusca a importante condução e apoio que deram a essa matéria. Agradeço também aos líderes dos partidos, ao presidente da Comissão Especial, deputado Rubens Júnior, e especialmente aos relatores. Na Câmara, deputado Arthur Lira, e no Senado, senador Renan Calheiros, que relataram a proposta inicial do governo e que foi, de novo, quero reafirmar, aprovada por unanimidade nas duas casas. O ministro Fernando Haddad agradeceu pelo cuidado que os presidentes tiveram na aprovação do texto. E sem isso, não seria possível que tivesse validade em 2026. Queria cumprimentar o presidente Hugo Mota e o presidente Alcolumbre, agradecer muito o empenho dos dois na tramitação desse projeto. Sem que eles fossem diligentes com o tema, seria impossível celebrar esse ano e implementar o imposto de renda zero a partir de janeiro do ano que vem. Era imperioso sancionar o projeto ainda em 2025, para que isso fosse possível. Queria dizer a eles que o Brasil precisa muito deles. Queria que eles soubessem que na presidência das duas casas nós precisamos, como brasileiros, dar atenção ainda mais esse ano dos seus trabalhos, da sua liderança, para que nós possamos concluir exitosamente esse ano. A assessoria do presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que ele não compareceu no evento por conta da agenda intensa. E a equipe de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, informou que ele passaria amanhã em reunião com outros senadores. Porém, de acordo com aliados dos presidentes, o verdadeiro motivo da ausência de ambos é a insatisfação com o governo. Pessoas próximas ao Alcolumbre ainda afirmaram que não tem clima para o ato com o governo. Já aliados de Mota afirmaram também que o presidente da Câmara foi acusado por Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, de querer roubar o protagonismo do governo. E por isso Mota preferiu deixar o protagonismo exclusivamente para aqueles que participaram do evento de isenção do imposto de renda. Pela manhã, Mota publicou um texto em sua rede social dizendo que a lei do imposto de renda é uma vitória histórica para milhões de brasileiros. Olha, a Prefeitura de São Paulo pediu ao Tribunal de Justiça para suspender a decisão que autoriza o serviço de mototáxi na cidade. Essa vem sendo uma novela já. E a alegação dessa vez é que o serviço é muito perigoso e assim pode causar um colapso no sistema de saúde do município. Quem vai trazer as informações agora e ao vivo é o Alexandre Cardoso. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. E é isso mesmo, Kleber. A Prefeitura de São Paulo pediu ao Tribunal de Justiça da capital que suspendesse a decisão que declarou inconstitucional a proibição do serviço de moto por aplicativo aqui na capital. Segundo a gestão do município, existe um risco de colapso no sistema público de saúde. Olha só, uma das afirmações é de que a liberação imediata do serviço coloca em risco a integridade física e a vida dos paulistanos, sobrecarregando a rede de saúde que já tem números altos de internações por acidentes de moto. Caso a suspensão não seja concedida, o município pede ao menos a extensão do prazo para finalizar a regulação para mais 120 dias, além dos 90 já fixados que tem encerramento
no dia 10 de dezembro, alegando que a liberação do serviço sem regras mínimas aumenta o risco de acidentes graves e morte. E o STF derrubou, no dia 10 de novembro, a lei estadual que dava ao município o poder de proibir e regular esses tipos de serviço de transporte de passageiros por aplicativo com moto. Sendo assim, o serviço de mototáxi está liberado para uso, assim como em outras cidades do Brasil, do país. É com você, Kleber. Tá certo, Ale. Muito obrigado mais uma vez, nosso jornalismo ao vivo e dinâmico. E vamos continuar, então, com esportes agora aqui no Redação Hit, também ao vivo. E quem vai trazer as informações é o Fernando Jesus. Por favor, Fernando, entre em nosso estúdio. Boa tarde, bem-vindo, Fernando. Fernando, nós vamos começar agora, né, de esportes, falando aí qual que é a notícia boa que você traz pra gente começar esse bate-papo. É isso mesmo, Kleber. Boa tarde para você e a todos de casa que acompanham mais uma edição da tarde do Redação Hit. Bom, a gente vai começar falando de Campeonato Brasileiro, que está em aberto ainda a disputa, mas apesar do empate com o Galo, o Flamengo já está com uma mão na taça. Porém, depende aí de outros fatores para conquistar o título. Vamos ver o que cada clube precisa para ser campeão. Palmeiras e Flamengo fizeram ontem suas últimas partidas antes da final da Libertadores e deram um novo capítulo à briga pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo empatou com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Palmeiras perdeu para o Grêmio em Porto Alegre. Com esses resultados, a probabilidade de o time treinado por Felipe Luiz conquistar o troféu agora é de 95,9%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. O Verdão, por sua vez, sofreu uma queda brusca nas chances, de 12,2% para apenas 2,9%. O Cruzeiro, com um jogo a menos e possibilidade de ultrapassar o Palmeiras na tabela, aparece com 1,2% de chances. A 2 rodadas do fim, o Flamengo está isolado na liderança com 75 pontos. A distância para o Palmeiras, segundo colocado, é de 5 pontos. Confira o que cada time precisa fazer para ganhar o Brasileirão. Flamengo, somar pelo menos 2 pontos ou que Cruzeiro e Palmeiras não tenham 100% de aproveitamento. Palmeiras, ter 100% de aproveitamento, Cruzeiro não vencer um dos jogos e Flamengo somar menos de 2 pontos. Cruzeiro, ter 100% de aproveitamento e Flamengo somar menos de 2 pontos. O atacante Neymar, né, Fernando? Infelizmente, sofreu mais uma lesão e provavelmente não joga mais esse ano. O camisa 10 do Peixe vem sofrendo aí com lesões e não é de hoje. Inclusive, essa lesão pode prejudicar o sonho de estar na Copa do Mundo de 2026. O Neymar, ele sofreu uma lesão no joelho na partida contra o Mirassol e o tempo de recuperação ainda não foi divulgado. Neymar Júnior não deve mais jogar em 2025. O atacante sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e provavelmente perderá o restante da temporada para fazer o tratamento. Neymar vinha de 3 partidas seguidas: a vitória sobre o Palmeiras, a derrota para o Flamengo e o empate com o Mirassol. O camisa 10 do Peixe sentiu um incômodo no joelho esquerdo desde a partida contra o Mirassol, dia 19 de novembro, na Vila Belmiro, e foi poupado do jogo diante do Internacional na última segunda em Porto Alegre. Lutando para não voltar à Série B, o Santos fará mais 3 jogos no Brasileirão, contra o Sport, Juventude e Cruzeiro. Uma nova lesão atrapalha ainda mais a vontade de Neymar disputar a Copa do Mundo do ano que vem. A seleção terá mais 2 amistosos em março antes da convocação final para o Mundial, e ainda não se sabe quanto tempo o jogador ficará afastado. O futuro do craque no Santos também segue incerto. Com 25 jogos e 7 gols marcados, Neymar não sabe se ficará no Santos em 2026. O contrato do jogador acaba em dezembro e as partes ainda não definiram se vão renovar. De acordo com o Conselho Fiscal, o custo de Neymar altera significativamente o equilíbrio financeiro do Peixe. A avaliação interna no clube é de que a contrapartida esportiva não foi a esperada e esses números precisarão ser repensados. Olha, está chegando a grande final da Libertadores. Eu diria que vai ser o jogo mais importante do ano no futebol brasileiro. E a torcida do Flamengo decidiu dar muito apoio antes do embarque, né, Fernando? A gente já mostrou um pouco aqui. Exatamente. A torcida está bem animada aí com esse grande dia que é a final da Libertadores da América contra o Palmeiras.
E aí a torcida rubro-negra marcou presença lá no aeroporto do Galeão para realizar o tradicional Aeroflá. Vamos ver ao vivo aí algumas imagens. Mais de 10 mil torcedores se reuniram para fazer uma grande festa, como se estivessem nas arquibancadas para apoiar o Flamengo. Antes da chegada do ônibus ao aeroporto, os torcedores fizeram uma motociata e cantaram nos arredores do aeroporto. E a torcida estava muito empolgada. Vamos acompanhar aí um pouco dessa grande festa rubro-negra. Tá aí belas imagens, né, Fernando? A gente acompanhando tudo ao vivo com a Maíra Anjos aí na coordenação e também o Bacarini como diretor de TV no Twitter, mostrando tudo ao vivo, né, Fernando? Exatamente, uma cobertura completa dessa grande festa rubro-negra. E no sábado temos mais festa, só que dentro de campo. Bom, essas foram as notícias de hoje, Kleber. Muito obrigado, eu fico por aqui. Eu que agradeço, Fernando. E às 18h30 a gente traz mais esportes para você que nos acompanha. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.